Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito.
para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós descemos divina luz, a nós descemos divina luz, em nossas almas acendemos o amor de Jesus. Nossas almas, em nossas almas acendemos o amor de Jesus. Queiram se assentar? Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Amados irmãos, há alguns dias nós estamos numa intenção. Todos vocês que se propuseram a fazer esse seminário de vida no Espírito, construíram uma intenção junto do coração de Deus. E essa intenção suscitou no seu coração o desejo de serem cheios do Espírito Santo. Vocês querem uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Vocês querem se aproximarem da ação viva do Espírito Santo. E vocês colocaram no coração que vocês têm condições de conhecerem o Espírito Santo, de amarem o Espírito Santo, de servirem o Espírito Santo, de caminharem com o Espírito Santo e construir no Espírito uma vida reta e agradável a Deus. Mas hoje nós nos encontramos numa grande celebração e começaram a festa. O Senhor nos convidou a celebrar nesta hora a grandeza da misericórdia. É por obra e graça do Espírito Santo e é por ação da misericórdia do coração de Deus que nós seremos cheios do próprio Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é receber uma força. Ser cheio do Espírito Santo não é ter a graça de poder fazer milagres e demonstrar poder. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente você, a partir de agora, ser munido de tal sabedoria ao ponto de todos se converterem à sua palavra. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente dizer a Satanás: se retire daqui com todas as suas insídias, e ver a força do mal ser destruída. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente você profetizar e ter uma visão privilegiada do presente e do futuro. Ser cheio do Espírito Santo é construir uma intimidade indivisível com a pessoa de nosso
Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele faz a obra no seu coração. O Espírito Santo, ele desperta o teu ser para uma experiência extraordinária com a pessoa de Deus. Mas o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, ele está no trono da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele esteve na obra da criação. O Espírito Santo é quem distribui as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem ordena o nosso passo. O Espírito Santo é quem dá sentido a tudo isso que nós estamos vendo aqui. O Espírito Santo torna a igreja viva. E hoje, meus irmãos, nós precisamos descobrir qual é a nossa postura diante de Deus. Existem 4 grupos de pessoas que estão aqui. 1, 2, 3, 4. Tem 4 grupos de pessoas aqui. Tem publicanos, não vou dizer quem é. Tem fariseu, também não vou dizer quem é. Tem pecador, também não vou dizer quem é. E tem mestres da lei, esse é Frelso Mendes. Essa gente é complicada. Essa gente é perturbada. Os publicanos e os fariseus aproximaram-se para ouvir Jesus. Agora, quem é publicano e quem é pecador? O publicano é aquele que está a serviço do Império de Roma. O publicano é aquele que está a serviço da coleta do imposto. O publicano é aquela pessoa que não tem comprometimento com a lei de Israel. O publicano é a expressão da província romana dentro de Israel. O publicano é o agiota famoso conhecido da cidade. O publicano é aquele que nos diz: se nós não cumprirmos o que manda o imperador, nós poderemos ser levados até a morte. O publicano é a expressão da opressão. O publicano é uma pessoa repudiada para quem tem comprometimento com a lei e com a verdade. O publicano é uma pessoa que publicamente disse de quem ele está do lado, que não é de Deus, que não é do templo, e que o lado dele é a força do império. Ele é um funcionário do império, e por ser funcionário do império, ele tem a intenção de fazer com que todas as coisas agradem o imperador, que tinha fama e prerrogativa de Deus. O pecador são as pessoas de vida duvidosa. O pecador é a prostituta, o pecador é o ladrão, o pecador é o criminoso, o pecador é aquele que nós conhecemos, não porque sabemos da sua história, mas nós conhecemos os atos do seu comportamento, e nós vamos julgar não a pessoa. Por que essa mulher virou prostituta? Por que esse homem se tornou um ladrão? Por que esse homem se tornou um assassino? Por que essa mulher oprime e persegue os outros? A intenção não é o porquê o levou a ser assim. A ideia é que os atos dessas pessoas nos constrangem. E essas pessoas de vida duvidosa e de uma postura completamente comprometida ouviam Jesus. E o outro grupo dos fariseus e os mestres da lei. O que significa a palavra fariseu? Fariseu é aquele que é puro. O fariseu é puro. O fariseu é o homem comprometido. O fariseu é o homem que se coloca a ouvir a lei.
O fariseu, a vida dele é respirar o templo. O fariseu, ele é comprometido com o jejum. O fariseu é comprometido com as orações. O fariseu é comprometido com assistência às viúvas, ao estrangeiro e ao órfão. O fariseu, ele é a expressão da fidelidade a Deus, ao ponto de que nós não sabemos o nome dos fariseus, mas nós sabemos que eles são puros, porque a palavra o aproximou do mistério de Deus. E o fariseu é o guardião da lei. O fariseu é aquele que promove o conhecimento da lei. O fariseu é aquele que cuida do templo. O fariseu é aquele que organiza todas as coisas. O fariseu são aqueles que se colocaram a serviço da obra de Deus. O fariseu são vocês. O fariseu somos todos nós, no significado estreito da palavra, aqueles que querem estar mais próximos de Deus. E o mestre da lei é quem tem autoridade. O mestre da lei é quem interpreta a lei. O mestre da lei é quem dá sentido à palavra. O mestre da lei é aquele que mostra a sacralidade da palavra. O mestre da lei, ele representa a constância de que a lei de Israel está sendo aplicada. Mas os fariseus, os puros, e o guardião da lei criticavam Jesus. Viram que postura diferente? Um escuta, o outro critica. E por que que um escuta e o outro critica? Para fazer qualquer crítica, você tem que ter autoridade. Uma crítica que não é embasada numa autoridade, ela é fútil. Por exemplo, eu não entendo de música, eu não posso criticar o Salvador e a Glaucia. Eu não entendo de música, eu não sei cantar. E como é que eu me atrevo a falar mal do Salvador e da Glaucia? É um louco. Eu não entendo de arquitetura e nem de engenharia. Como é que eu me atrevo a criticar um projeto arquitetônico e uma aplicação da engenharia? Eu não entendo. Então, a crítica, para ela ser autêntica, ela precisa ser equilibrada com autoridade e conhecimento. Mas só que aqueles homens, eles começaram a criticar o Senhor porque eles acharam que eles tinham autoridade da ação de Deus. Na verdade, poderiam até conhecer a palavra de Deus, poderiam até conhecer o templo de Israel, mas a sua vida não tinha autoridade. Uma coisa é uma autoridade que nasce do conhecimento, outra coisa é uma vida que tem autoridade. É uma vida que se impõe pela vivência clara da vontade e da beleza da graça de Deus. São duas coisas diferentes. Mas aquele outro grupo que se sentia completamente condenado pelas suas próprias ações, acolhiam a palavra, ouviam a palavra e tentavam fazer com que aquela palavra fosse penetrada no seu coração, a fim de trazer mudança e conversão. E Jesus passa a ser uma pessoa ridicularizada. Imagine, irmãos, como é que nós temos condições de olhar para Deus e criticar a Deus. Falando assim parece ser até uma loucura, mas não é. Bem na verdade, nós temos esse falso julgamento de olhar para Deus e criticá-lo. Nós olhamos para Deus no íntimo do nosso coração e lá no nosso ser tem aquela ideia: Deus está errado. Esse é o pecado mortal. Qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Eva? Achar que Deus tinha feito algo que não estava certo. Eles construíram uma dúvida
acerca de Deus. Eles construíram uma questão acerca de Deus. E eles não conseguiram mais se identificar com o próprio Deus, porque eles perceberam que esse Deus, que é amor, que fez todas as coisas, parece ter feito alguma coisa que Ele não nos contou, que Ele nos escondeu. E nasce dentro do nosso coração a desconfiança de Deus. E Jesus começa a nos contar 3 parábolas. A primeira, da ovelha que se desgarrou do rebanho. A segunda, da mulher que procura freneticamente uma moeda dentro de casa. E a terceira, do filho maravilhoso. Pródigo não é problema. Depois chega lá na sua casa, abre o dicionário Aurélio, você vai ver que pródigo é o maravilhoso, né? Nossa, mas Deus foi pródigo no Rio de Janeiro. É lindo o Rio de Janeiro. Nossa, que situação pródiga, que situação perfeita, que situação linda, extraordinária. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor está nos mostrando. Não se importe com quem está gritando. Isso aí é o mal para nos desviar. Está vendo? Não se importe. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela começa a nos questionar. E todas essas parábolas, elas são confusas. Como é que o nosso Senhor vai deixar 99 ovelhas por conta de uma? Não parece ser injusto? Porque se Ele deixou as 99, quando Ele voltar, é possível dele não achar as 99 não. E para onde é que elas foram? Se perderam, porque a ovelha, ela precisa de direção. Se a ovelha perder o pastor, se a ovelha não encontrar a voz do pastor, ela se perde. Ela perde o equilíbrio, ela perde a direção. E o Senhor disse que Ele deixaria as 99 para ir em busca de uma. Essa lógica parece estar errada. A outra situação é da mulher que diz que procurou uma dracma. Se ela fez questão de uma dracma, é porque ela era tão empobrecida que aquela dracma representava a possibilidade de mais um dia de vida, do sustento. Ela encontra a dracma e vai fazer festa. Estranha também essa história. E a outra história é do filho pródigo. Como pode alguém pedir herança de pai vivo? A gente só tem herança quando aquela pessoa que tudo construiu morrer. Então, naquele momento que o filho fala: pai, me dá a minha herança, o que ele fez? Ele construiu a possibilidade da morte do pai. E se eu tenho direito dessa herança, é porque o meu pai já não faz mais parte da minha vida. Eu já não quero mais o meu pai, eu quero o que o meu pai construiu. E Jesus conta essa história para nós. Eu não sei se vocês perceberam que quando o pai deu a herança, o pai deu para o filho mais novo e deu para o filho mais velho. E o filho mais velho pegou a herança dele e continuou na casa do pai, trabalhando com o pai, vivendo do soldo do pai e com o seu dinheiro guardado. Essa história é complexa, essas histórias são complexas. Mas o que o Senhor quer nos dizer com essas 3 parábolas? Que a conversão não é do homem. A ovelha quis voltar para os braços do pastor? Sim ou não? Claro que não, ela não pediu, foi o pastor que saiu correndo: cadê você? E ela, fugiu: não me pega não, me deixa embora. Mas o pastor que trouxe a ovelha de volta. O filho quis voltar para a casa do pai? Sim ou não?
Mentira, ele voltou porque ele tinha fome. Ele não voltou porque ele queria. Ai, que saudade do meu pai. Ai, que saudade do meu pai deitava na rede. Meu Deus, que saudade da palavra do meu pai. Nossa, como meu pai é carinhoso. Não, isso aí é você que chora quando lembra que o pai morreu. Agora o filho não. O filho, quando viu o porco dizendo para ele: me dá que é minha, me dá que é minha, isso aqui é meu. Ele falou: como é que é? Eu fui criado como um príncipe. Na casa do meu pai nós não temos nenhuma privação. E eu aqui hoje disputando com os porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ainda fez o discurso: quando eu chegar eu vou dizer: papai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não já sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um de teus escravos. Vou chegar e falar isso. Ele construiu uma defesa. Olha que filho sem vergonha. Além de ter gastado todos os bens, ainda construiu uma defesa para usurpar o coração do pai mais uma vez. Mas quando ele chega com o seu discurso elaborado para colocar no coração do pai aquela situação, o que o pai fala? Traz túnica, traz anel. Porque não foi o arrependimento que o levou de volta, foi a necessidade. Eu não acredito que não foi nem a dor, mas foi a necessidade. Porque dor é diferente de necessidade. A dor, ela nos anestesia. A necessidade não. Eu preciso de dinheiro, então eu vou dar um jeito. Eu preciso de lugar para morar, então eu vou dar um jeito. A necessidade faz você forjar várias personalidades. Agora, a dor não. A dor faz nascer dentro de nós o arrependimento. Mas só que aquele filho não se arrependeu, não. Eu acho tão engraçado esse evangelho. Eu acho difícil esse evangelho. Porque o filho não se arrepende. O filho volta e ele não tem mais chance nem de falar. De repente vestiram ele, deixaram ele todo bonito e ele fica lá, que nem um sheik árabe, e todo mundo dançando em volta dele, e ele comendo, bebendo, se divertindo. E o outro filho mais velho chega e fala: que palhaçada é essa que está acontecendo aí? Porque na nossa casa não existem essas coisas. A conversão não é da ovelha desgarrada. A conversão não é da mulher doida que encontra uma moeda e gasta 100. A conversão não é do filho que estava comendo com os porcos. Sabe de quem é a conversão? De Deus. Deus converteu o seu coração em favor da sua pessoa. Ele poderia ter nos destruído, ele poderia ter nos tratado conforme as nossas iniquidades, ele poderia ter nos feito amargar a triste opção que nós vivemos de viver sem a presença dele. Meus irmãos, eu posso estar dizendo até uma loucura. Desliga as câmeras. Posso estar dizendo até uma loucura, mas eu tenho para mim que esse evangelho, Deus nos disse: se você vier comigo, eu vou destruir o inferno. Eu não quero a morte do pecador. Eu quero que ele se converta. Eu quero que ele tenha vida e vida em abundância. Eu quero que ele perceba que o meu coração se contorce de amor, que o meu coração é emaranhado de misericórdia. E eu tive medo de perder os meus filhos. Meus irmãos, imaginem essas 3 histórias que Jesus está nos contando. É ele dizendo que ele pensou, ele teve medo de achar que o homem fosse viver eternamente na distância de Deus. E esse Deus
se tornou um pai. Esse Deus abandonou a sua ira. Esse Deus abandonou o seu direito de julgar e condenar. Esse Deus abandonou a postura de fazer o homem amargar a triste escolha de viver na ausência de Deus. E a primeira leitura nos fala de Moisés, que Deus Pai virou para Moisés e falou: o teu povo fez um bezerro de ouro para eles. Moisés falou: peraí, meu povo não, é o teu povo. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Agora você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Agora esse povo aí, eles vão sofrer. Moisés, não faça isso. Não se esqueça da sua promessa. Não se esqueça da sua aliança. Pai, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Jacó. Lembra-te das promessas que fizestes com os nossos pais. Tende misericórdia de nós. Não nos trate conforme as nossas iniquidades. E por que que o povo fez um bezerro de ouro? Porque é muito mais fácil inventar a nossa religião do que seguir a palavra de nosso Deus. Meus irmãos, aí agora eu quero fazer uma súplica a vocês. Não invente a própria religião. Nós corremos o grande risco. Nós corremos o grande risco de inventar o nosso Deus. Sabe por que os homens fizeram o bezerro de ouro? Porque eles desconfiaram de Deus e de Moisés. Vocês estão aqui sentados e vocês podem pensar: será que esse padre Moacir, essa Coca-Cola toda que ele acha que é coisa nenhuma? Será que esse freiozinho é coisa nenhuma? Nós não damos credibilidade a ninguém. É do nosso coração a arrogância, a mentira, a dúvida, o desprezo. É do nosso coração o fechamento. E nós nos colocamos a sempre desconfiar. Se nós desconfiamos dos servos de Deus, nós também desconfiamos de Deus. E por que às vezes a gente não cresce na fé? Por que às vezes a gente não cresce no entendimento? Por que às vezes a gente não cresce na ação do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não opera na nossa vida? Porque nós somos divididos. Lembra que Jesus disse: se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá essa montanha: saia daqui e vai a cura, e ela vai. E por que você diz: Senhor, cura minha febre, e a febre não é curada? Porque você não acredita. Você não acredita no servo de Deus. Você não acredita na igreja de Deus. Você não acredita no próprio Deus. E o seu coração e o meu coração está sempre dividido. Vejam, os 4 grupos estavam ali ouvindo Jesus, mas um buscava escutar, mas tinha uma vida comprometida com ele e com a mentira. O outro queria escutar, mas servia o Deus do Império Romano. O outro queria escutar, mas criticava a postura de Jesus. O outro queria escutar, mas duvidava da moral de Jesus. Se ele fosse Deus, ele não estava com essa prostituta aqui. Se ele fosse Deus, ele não estava andando com esse pecador público. Se ele fosse Deus, quem disse que ele ia ficar com esse homem aí que todo mundo sabe que não vale nada? Esse julgamento não pode estar na sua cabeça. Esse julgamento não pode estar na minha cabeça. A gente pode até pensar, mas a gente tem que fazer de tudo para não falar. E a gente tem que fazer de tudo até para não pensar mal contra os irmãos.
Forte isso, não é? Porque é o juízo temerário que nós fazemos. E Jesus começou a dizer para eles: os homens não vão mudar, as mulheres não vão mudar, mas o coração de Deus mudou, porque Deus nos ama do jeito que nós somos. E esse amor de Deus, ele vai gerar dentro de nós a transformação da nossa conduta. Mas ninguém contou para nós como foi a vida do filho depois que ele voltou para casa. Ninguém contou para nós como é que foi a vida da ovelha quando ela voltou para o redil. Ninguém contou para nós como foi a vida daquela senhora que encontrou a dracma. Mas o Evangelho disse assim: e começaram a festa. Não sei se vocês se deram conta, e o Evangelho diz assim, lá no versículo 7, acompanha comigo: eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos. Aí ele vai entrando, andando, lá no versículo 10 vai dizer de novo: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Aí anda, caminha, e lá no versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. A alegria primeiro é no reino dos céus. A alegria segundo é dos anjos de Deus. E a alegria terceira é a comunidade, que passa a ser o lugar da festa e do perdão. Tu acha que juntar esse tanto de gente aqui não vai dar problema? Vai dar problema. O Frei Oslan é complicado, o Padre Moacir também é difícil, e vocês também, daí multiplica aí a complicação, vai dar problema. Mas só que a gente tem que aprender o perdão, e é do perdão que vai nascer a festa, e a comunidade passa a ser um lugar de perdão e de festa. Nós estamos sempre celebrando a misericórdia, estamos sempre celebrando a festa, e a festa nasce do perdão, e o perdão nasce da festa. E assim nós vamos construindo uma história de conversão, que hoje no seminário vocês são convidados a uma vida em santidade. Aí você me pergunta: Freuza, como é que é uma vida em santidade? A vida em santidade é só ser casto? Não. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é puro. E quando eu me aproximo desse Deus, eu tenho o desejo de ser bom, eu tenho o desejo de ser justo, e eu tenho o desejo de ser puro. Mas ninguém é bom, ninguém é puro e ninguém é justo. É uma construção em Deus. E essa construção não se dá de você ficar falando: eu nunca mais vou fazer isso. Essa construção, ela vai acontecer quando você começar a lutar com você mesmo. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não devo. Eu tenho no meu coração a intenção de fazer isso, mas eu não vou fazer. E a vontade nunca vai passar. Aí você fala: Frei, reza por mim para que Deus tire isso do meu coração. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Conversão é uma luta que acontece na carne cheia do Espírito Santo. Se a sua carne ainda não experimentou o derramamento do Espírito Santo, você não sabe o que é conversão.
Porque Jesus disse que a obra do Espírito Santo é de nos convencer do pecado. O Espírito Santo vai lhe convencer do pecado. Vai ver que muitos de vocês estão hoje aqui e existem coisas na sua vida que você acha que não é pecado. Você acha que não é pecado. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai abrir o seu coração e vai lhe mostrar: esse comportamento não está correto. E o Espírito Santo vai lhe dizer: você não pode estar dizendo essas coisas. O Espírito Santo vai lhe mostrar: você não pode estar pensando essas coisas. O Espírito Santo vai lhe dizer: você não pode querer roubar o que não lhe pertence, isso não é seu, não pegue. Aí você vai deixar a prostituição, você vai deixar o roubo, você vai deixar a mentira, você vai deixar a idolatria, você vai abandonar as falsas imagens de Deus e suas, não porque você se esforçou, mas porque o Espírito Santo lhe convenceu que você não pode ser assim. Você não pode falar assim. Você não pode andar assim. Por isso eu não vou te dizer o que é certo e o que é errado. Tem gente que fala: Frei Oslan, é pecado? O que diz o seu coração? São Paulo disse: se a tua consciência não te condena, eu não te condeno. Agora, se a tua consciência te condena, eu te condeno. Porque a nossa consciência, ela é formada na ação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai suscitando no seu coração o sentimento da santidade, da aproximação de Deus. E o Espírito Santo vai lhe dizer o que é que lhe afasta de Deus. E quando você caminha no Espírito Santo, ele vai te dizer: isso você pode, isso você não pode. Tem coisas que eu posso que a Crícia não pode. Tem coisas que a Crícia pode que o Frei Oslan não pode. Porque para uns o Espírito pediu uma coisa, para outros o Espírito pediu outra coisa. Aí você me fala: Frei Oslan, e os 10 mandamentos? Não é a lei de Deus? Mas os 10 mandamentos está escrito aonde? Qual é a pedra que está escrito? Eu fui lá no Sinai e não vi essa pedra. Sabe onde é que está escrito? No seu coração. Quando você tem uma atitude que fere a comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo lhe diz imediatamente o que está acontecendo. O próprio Espírito Santo faz nascer dentro do seu coração o arrependimento, e você começa a perceber a obra de Deus, a ação de Deus. Então hoje eu quero chamar vocês a terem uma vida santa. Mas uma vida em santidade é uma vida guiada no Espírito Santo. Uma vida em santidade é uma vida pautada na ação do Espírito Santo. E tem coisas que agora são difíceis para nós, mas que daqui a 10 anos você vai dizer: poxa, Frei Oslan, lembra daquele dia quando estava construindo o centro de evangelização e que o senhor era bem novinho, todo lindo, magro, bonito? Aí eu vou dizer: claro que eu continuo lindo, né? Aí você lembra, Frei? Lembro, claro que eu lembro daquele dia. Então, para mim era tão difícil aquela situação, Frei, mas eu mudei. Eu mudei, Frei. Hoje eu sou uma outra pessoa. Mas só que você já conhecia o Espírito Santo, você já caminhava com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo continuamente vai nos chamando a uma nova obra, a uma nova missão. Por exemplo, hoje eu estou fazendo 18 anos que eu tive a minha primeira experiência de conversão. E foi tão assim que foi no encontro chamado Segue-me. Eu até hoje não sei o que fizeram lá, o que disseram lá, mas a minha vida
foi transformada, mas transformada na cabeça de um menino de 16 anos. Eu queria viver para Deus. E falei para minha mãe, depois que eu tive aquela experiência em Deus que foi forte, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou ser padre. Minha mãe não acreditou. Aí quando eu cheguei em casa, que eu apresentei para minha mãe o meu enxoval, falei: mãe, aqui é meu enxoval para comprar. Que ela leu 3 lençóis, 3 camisas, começou a chorar. O que é isso? Eu falei: eu não disse para a senhora que eu ia ser padre? Aí minha mãe: mas para que você quer ser padre, Oswaldo? De onde você tirou essa loucura? De onde você tirou isso? Eu falei: doido da cabeça. Porque eu quero ser pobre. Minha mãe falou: então bora para debaixo da ponte, porque mais pobre que a gente já é. Então vamos para debaixo da ponte. Mas foi uma experiência, eu não sabia dizer. Mas eu queria ser de Deus. Eu quero a santidade. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero viver no coração de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. E o Senhor vai fazendo na nossa vida, vai nos aproximando. E eu lembro de um dia que, antes dessa experiência, eu sempre gostei muito de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto muito de dançar. Fui para uma boate lá na minha cidade. E meu pai e minha mãe, como todo pai e toda mãe, é enjoado, é chato, persegue o filho, tem essas posturas. Então minha mãe não queria que eu fosse para a boate, porque tinha medo de eu me envolver com drogas, com prostituição, sei lá, tinha as inseguranças dela. E eu fui para aquela boate. Tô lá dançando, tá, o nome da boate é Las Vegas, olha só. Nossa Senhora, Las Vegas. Um dia Deus vai me dar graça de conhecer Las Vegas. Tô lá dançando na Las Vegas e aquela coisa toda, tal. Ligam na casa da minha mãe, do meu pai, e dizem assim: é da casa do Osnan? Meu pai tem o telefone: é da casa dele. Isso 2 horas da manhã. Olha, aconteceu uma desgraça. Meu pai falou: o que foi? O Oslan acabou de ser baleado na praça e está lá estirado. Acho que morreu. Meu pai nem perguntou quem era, de onde era. Minha mãe falou, acordou, né, simultaneamente, falou: o que aconteceu? Meu pai: aconteceu uma desgraça. O Oslan acabou de morrer na praça. Minha mãe, do jeito que estava, ela se levantou da cama, mas o meu pai. E saíram correndo na rua gritando. A nossa casa fica próxima dessa praça. E saiu gritando na rua: mataram meu filho. Não, aquela desespero. Chegou na praça, nada. E procurando, né? E a gente bem conhecido lá na cidade. Aí encontraram um amigo meu, Flávio. Falou: Flávio, nós ficamos sabendo que o Oslan levou um tiro aqui na praça e que morreu. Cadê ele? Ô Flávio: ô tia, a última vez que eu vi o Oslan, ele estava dançando lá na boate. Morreu, acho que ele morreu, não. Minha mãe: não, mas ligaram lá em casa e disseram: não. Tô lá dançando. De repente, para o som da boate. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Alguém brigou. Quando eu olho para a cabine do DJ, está o meu pai lá. Meu amigo falou: vaza, porque seu pai vai te pegar aqui, vai dar uma... Nossa Senhora. Eu falei: cara, o que meu pai está fazendo ali? Saí correndo assim pelos fundos, né? Na hora que eu saio na porta, tá minha mãe de camisa: meu filho! Nossa Senhora, pensa na vergonha. Aí eu queria morrer. Pegar, me enforcar, me jogar no lago. Agora eu quero morrer. Porque depois dessa humilhação, nem a morte para pagar. Aí tava já o cangurão da polícia, o bombeiro, atrás do corpo. Aí eu falei: mãe, a senhora é uma desequilibrada, o que a senhora está fazendo aqui? Meu pai, quando me viu, me deu um tapa na cabeça. Minha mãe me beijou, agora meu pai nunca foi bom. Me deu um tapa na cabeça, me xingou e começou: você é louco, sua mãe, eu aqui, tá. Eu falei: vocês são 2 desequilibrados. Por que vocês
disseram que tinha morrido, que deixava o corpo chegar primeiro. Agora eu quero morrer, porque eu estou morrendo de vergonha. Eu estou morrendo de vergonha. Entramos no carro da polícia. E o cara falou: eita, que não sei o que, dando trabalho pro meu lado. Cheguei em casa, bati a porta do meu quarto, chateado com minha mãe por conta daquela vergonha. E a minha mãe foi pra sala. Não conseguiu dormir, meu pai não conseguiu. Minha mãe virou, isso minha irmã me contou depois, que a minha mãe se ajoelhou e falou: Nossa Senhora, eu não dou conta. Leva pra você, faça o que quiser, eu não dou conta. Eu não sei o que vai ser esse menino. Eu não sei o que vai ser na vida dele. Então, a partir de hoje, eu lhe dou isso assim em lágrimas. Minha mãe falou para Nossa Senhora. E depois, você sabia que eu só consegui fazer essa ligação esse ano? Que depois eu percebi que depois daquele evento, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi só uma tristeza. E agora eu chego a pensar que eu acho que eu morri mesmo. Porque nunca mais eu fui mesmo. Alguma coisa mudou dentro do meu coração. E quando eu fiz a experiência de Deus, eu senti que Deus encontrou um lugar para Ele fazer a obra dele. Então, eu acho que eu morri naquele dia na praça mesmo. Para nascer uma nova pessoa. Mas a história não acaba aí. Virei para minha mãe e falei: você padre. Minha mãe ficou muito triste com essa conversa, que eu sou o único filho. Minha mãe ficou muito preocupada, porque me acha muito empolgada, achou que aquilo ali eu poderia estar ficando doido. Esse menino agora chegou com a língua enrolando dentro de casa, que eu chegar dentro da sala. Minha mãe, esse menino está ficando doido. A primeira vez que eu fui batizado no Espírito Santo, ninguém pôs as mãos sobre mim. Eu estava numa noite de oração e o Batata falou: clamo o Espírito Santo, peço o Espírito Santo, chamo o Espírito Santo. Comecei a tremer, daqui a pouco eu comecei laricantarabara, suricantarabara. Todo mundo ficou assim: que é isso? Aí ele falou assim, na hora que terminou, ele falou: como é o seu nome? Eu falei: Oswaldo, você é carismático? Eu falei: que é isso? Então você participa de igreja evangélica? Também não. Então eu tive uma experiência com o Espírito Santo que foi única. E eu queria todo dia estar rezando, eu queria todo dia estar orando, eu quero todo dia estar na presença de Deus. E a minha mãe virou para mim e falou, muito triste, preocupada. Eu falei que eu ia e fui. Minha mãe ficou muito triste, sabe com quem? Com Nossa Senhora. Eu pedi para a senhora cuidar, não falei para a senhora levar. Minha mãe ficou triste com Nossa Senhora. E um dia eu discuti lá com a minha mãe, eu falei: a senhora nunca gostou de mim. O dia que eu dei problema, a senhora me deu para Nossa Senhora. Deixa de ser ingrato. E ela teve que perdoar Nossa Senhora. Porque ela pediu para Nossa Senhora cuidar, mas era do jeito dela, que eu ficasse quietinho, obediente, dopado dentro de casa. Ela queria um filho dopado dentro de casa. Nossa, não, então me dá, que eu vou fazer muita coisa com ele. E fez, e faz. E a minha mãe teve que aceitar o projeto de Deus. Eu tive que aceitar o projeto de Deus. E vocês vão ter que aceitar o projeto de Deus. Porque vida de santidade é escutar o que Ele tem reservado para a nossa vida. E nós não imaginamos, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Imagine, eu vi Padre Moacir em 1996, lá no Vancouver, aquele homem grande,
grande, falando com a autoridade de Deus. E hoje eu aqui, no lugar privilegiado do Espírito Santo, que foi idealizado no coração do Padre Moacir. Quem é Frei Oslan no jogo do bicho para estar aqui? Ninguém, mas Deus assim quis. Quem é você para estar aqui? Por que nós estamos nesse plano e nesse mover de Deus? Por que nós estamos aqui fazendo esse seminário? Porque existe um propósito muito maior que você desconhece, que eu desconheço, que o Padre Moacir desconhece, que Dom Sérgio desconhece. Mas Deus sabe o que quer de cada um aqui. Deus sabe o que quer da sua vida. Deus sabe o que quer da sua história. Mas agora a gente tem que ser honesto para destruir o bezerro de ouro. Porque a gente quer servir a Deus e a gente quer caminhar em Deus, mas a gente tem os bezerros. E eu fiquei muito triste comigo quando eu descobri que eu também tinha um bezerro de ouro. E Deus vai me mostrar qual é o seu bezerro de ouro. Ou você quebra ele para servir só a Deus, ou você vai se enganar por muito tempo. Então hoje eu te convido a construir uma história de santidade. E só tem um caminho: a obediência. Obedeça. 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 E você será feliz. Lá na minha paróquia eu digo assim para as crianças. As crianças falam: ai, Filosofia, eu respondi meu pai. Eu falo: misericórdia, ajoelha, meu filho, ajoelha, que isso é pecado grave. Quem responde pai, eu fui um bom menino, né? Ajoelha, que isso é pecado grave. Quem responde pai e mãe, Deus olha, Deus castiga, pode ajoelhar. Aí a criança já fica assim: agora você vai terminar a confissão de joelho, olha, joelho. Porque pai e mãe é coisa sagrada na terra. Pode responder, não pode brigar, tem que aprender a obedecer. Porque se você não respeita pai, você não vai respeitar o Frei Oslan nunca. Você nunca respeitou nem seu pai, você não vai obedecer o Frei Oslan. Se você não respeita o pai, não respeita o padre, você nunca vai respeitar a lei de trânsito, vai matar o povo atropelado. Se você não respeita o pai, o Frei Oslan, as leis de trânsito, você vai roubar o dinheiro que tiver fácil. Porque você não tem temor, você não tem respeito por ninguém. E é a única promessa dentro dos mandamentos é pai e mãe. Quem honrar pai e mãe terá vida longa, será feliz e será próspero. Aí eu pergunto para as crianças: você sabe o que é próspero? A criança: não, vai ficar rico. Ah, então eu quero. Então eu quero respeitar pai e mãe para ter vida longa, ser feliz e ficar rico. É a obediência. Quer ser santo? Obedeça. Obedeça. E comece obedecendo os fracos, os simples, os pobres. E Deus vai me ensinar a obedecer a sua mãe e o seu pai. Deus vai me ensinar a obedecer os seus filhos. Deus vai me ensinar a obedecer o padre. Deus vai me ensinar a obedecer o bispo. Deus vai me ensinar a obedecer as regras que são claras e acessíveis a todos. E você vai começar a obedecer o seu coração, convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala no seu coração. O Espírito Santo está dentro do seu coração. O Espírito Santo está agindo no seu coração. Mas só que precisa ter obediência. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à mão poderosa de Deus. Aí você vai abandonar a gritaria, a confusão, o disse-me-disse, a fofoca, a mentira, a calúnia. Porque existe dentro do seu coração o desejo, o propósito de estar próximo de Deus. Acompanhe comigo. Na segunda leitura diz assim:
Na segunda leitura, versículo 15: segura e digna de ser acolhido por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. E Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Vamos ler junto o versículo 15 e 16, todos juntos. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Eu sou o primeiro pecador, e na minha vida Cristo demonstrará a grandeza da sua palavra. Diga assim: eu sou o primeiro pecador, e na minha vida Cristo demonstrará o poder da sua palavra. Eu sou o primeiro dentre muitos pecadores, e na minha vida o Espírito Santo mostrará o poder da palavra do Pai. Espírito Santo, tu tens o poder de convencer, de transformar, de aquecer, de curar, de libertar, de ressuscitar os mortos, os pecadores, os comprometidos, os de vida dúbia. Espírito Santo, essa pessoa sou eu. A minha vida eu lhe dou, eu lhe consagro, para que a minha vida seja o experimento do céu. Espírito Santo, pega a minha vida, pega a minha história e mostra para o mundo o que o Senhor faz com o pecador. Espírito Santo, pega o meu coração, pega as minhas intenções, toma posse da minha história e demonstra em toda a possibilidade o poder que vem do alto. Espírito Santo, a minha vida, a minha história e todo o meu ser é para provar, é para mostrar que a palavra de Jesus é real, é viva, é eterna, porque eu estava morto e o Senhor me deu a graça de viver. Eu estava perdido e o Senhor me deu a graça de encontrar. Conta a minha história, Espírito Santo. Conta a minha vida, Espírito Santo. Conta para o mundo